Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre parábolas e elipses. E ficou faltando um finalzinho de elipse, que era quando a elipse possuía o centro fora da origem. E a gente viu que para elipses que possuem centro na origem, sendo elas com esse formato, né? Ou com esse formato, a sua equação era dada da seguinte forma, né? Que era que a quadrado mais y quadrado b quadrado igual a 1. Esse caso aqui seria esse de cá, né? E o segundo caso seria x quadrado b quadrado mais y ao quadrado a quadrado, que é igual a 1, né? Onde você tem que, no caso, né, o a ele é maior ou igual a b, né? Que se o A for igual a B, então a gente vai ter uma equação de circunferência. E aí fica bem mais tranquilo de ver, né? Que aí é interessante que a equação da circunferência, né? Quando você tem que tudo é igual aqui, né? Quadrado, aí aqui você tem quadrado também igual a 1, você pode multiplicar tudo por a quadrado, né? E reescrever dessa forma aqui. Então, e esse a quadrado aqui, na verdade, esse a aqui sozinho, né, vai ser o raio, né, da sua circunferência. Beleza? Bom, aí é o seguinte, né, o que acontece quando a gente tem a nossa elipse, né, fora da origem, né? Por exemplo, né, se eu for escrever a elipse em um ponto HK, né, vai ser da mesma forma, né, que a gente viu as parábolas, né, fora da origem. Então, você vai ter o seu ponto HK, aí você vai ter a sua elipse, né, agora com o centro deslocado, e a única diferença, né, é que você vai ter que a sua nova equação, ela vai ter a seguinte cara, né, que aí você vai ter x menos, aqui, lembrando, né, que o centro aqui, né, vai ser de coordenadas HK, né, e aí você pega, né, as coordenadas do centro e junta aqui com o x, né, que vai ser o equivalente às mudanças de coordenadas que foram feitas lá no caso da parábola, né? Então aqui você vai ter x menos h ao quadrado, né, dividido por a ao quadrado, mais y menos k ao quadrado dividido por b quadrado, que é igual a 1, né? E aqui você tem que a sua elipse, né, ela os focos, né, e os extremos, né, vão ser agora pontos que vai estar, por exemplo, que vão estar nessa reta, né, x igual a k, né? Então aqui você tem o seu foco 1, foco 2, né, e o seu extremo aqui, né, A1 e A2, tá? Não sei, não me lembro como é que a gente chamou os As, né, se foi extremo, se foi vértices, ou semi-eixo, agora eu não me recordo mais. Mas enfim, aí fica com essa cara, né? E da mesma forma, né? Você tem a sua elipse com relação ao eixo maior, a sua elipse, né? Cujo eixo maior é o eixo que é paralelo, né? Ao eixo y. Que aí você vai ter o seguinte, você vai ter algo assim. Você tem pontos A e K, né? Aí você tem o seu centro está aqui e a sua elipse ela vai ter esse formato. Beleza? Então, por exemplo, né, se você tiver uma elipse, você poderia muito bem ter esse tipo de equação aqui, ó. Vamos colocar um exemplo aqui mais tranquilinho, né? X menos 4 elevado ao quadrado dividido por 9 mais
y menos y mais 2 dividido por 16 igual a 1, né? Então, aqui no caso, você tem o seguinte, né? Que o seu maior valor está debaixo do y, né? Então, aqui você vai ter que o seu a, lembrando, né, lá atrás, né, como a gente fazia, né? Que aqui a gente tem o seguinte, que esse cara aqui vai ser o seu b, né? No caso aqui é o b quadrado, tá? E o a vai ser esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o seu a quadrado, né? Então aí você tem que o a ele é igual a 4, né? E o seu b vai ser igual a 3, tá? E o seu centro, né, ele vai ser o ponto de coordenadas x igual a 4 e y igual a menos 2. Então, para você desenhar a sua elipse, né, você vai ter o seguinte, né? Você vai desenhar o seu eixo aqui, certo? Aí você vai pegar os pontos de coordenadas 1, 2, 3, 4, né? E menos 1 e menos 2. E aí você tem o seu centro que está aqui, tá bom? Muito bem, o que mais que a gente precisa? Precisamos... Bom, a gente tem os vértices, né? Os extremos, né? Que os extremos, eles vão ser o quê, né? Vão ser o valor de A, né? Mas aí, no caso, como o maior valor está debaixo do Y, então vai ser aqui para cima e para baixo. Então, você tem o seguinte, né? Que, no caso, o seu A é 4, né? Então, o seu A1 vai vir aqui para baixo. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, né? Então, vai ser esse pontinho aqui, ó. Então, o seu A1, ele vai ter coordenadas 1, 2, 3, aqui é 4, né? Então, 4 no x e menos 4 no y, né? Aqui é a mesma coisa, né? 1, 2, 3. Ah, perdão. Na verdade, eu fiz algo errado aqui, né? Só tomar cuidado, porque o centro, ele tá nesse ponto aqui, né? Eu devia ter marquei bobeira aqui, ó. O centro tá aqui, né? Que é 4 e menos 2. Então, a gente conta 4 para baixo, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Beleza. Aqui você vai ter o seu primeiro extremo, né? Que vai ser o A1, ele vai ter coordenada x igual a 4 e y vai ser quanto, né? Vai ser, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6, tá? E o nosso outro extremo vai ser esse aqui, ó, 4 para cima. Então, vai ser menos 1, 0, 1 e 2. Então, esse aqui vai ser o nosso segundo extremo, né, de coordenadas. X igual a 4 e y2. Então, sua parábola vai fazer isso aqui, ó. Sua parábola não, sua elipse. Vai fazer isto daqui. Tá? E aí, você tem o... Deixa eu ver se está correto, né? Ah, tá. Dá para melhorar um pouco mais, né? Que vai ser 3 para cá, né? E 3 para lá, né? Então, 1, 2, 3. Então, meio que ela passa aqui, né? E passa um pouco mais para cá, né? Então ela vai ser mais gordinha, assim, né? Um pouco mais aberta. Mais ou menos assim, tá? Aí temos o foco também, né? Que o foco 1 vai estar aqui embaixo, o foco 2 vai estar aqui em cima. Que aí para obter o foco, né? A gente sabe que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado.
E aí a gente tem que a quadrado é 16, b quadrado vai ser 9 e c quadrado, né? Então a gente tem que 16 menos 9 é igual a c quadrado. E aí a gente tem o quê, né? Que 16 menos 9 vai dar quanto, né? Vai dar 16 com 9, 6, 7, né? Então temos que C é raiz de 7, né? Bom, como estou interessado somente no comprimento, né, eu coloco ele positivo, né? Mas na real seria mais ou menos, né? Mas enfim, tá tudo certo aqui. Então a gente tem o que, né? Que o foco 1 ele vai ter coordenadas x4 e y a gente vai descer a raiz de 7, né? Então vai ser menos raiz de 7 menos 2, né? Menos raiz de 7 menos 2. E para cima a gente sobe, né? Então eu vou ter mais raiz de 7 menos 2, né? Então aqui vai ser 4 e mais raiz de 7 menos 2. Tá? Esse é um pouquinho maior do que 1. Maravilha, aí temos isso aí. Tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre hipérboles. Que é a nossa última cônica, né, do curso. Depois a gente vai partir para as quádricas. Beleza? Bom, o que é uma hipérbole, né? Uma hipérbole, resumidamente, é o seguinte: você precisa, inicialmente, para montar uma hipérbole, de dois focos, tá? Inicialmente, suponha que a gente vai montar a nossa hipérbole de maneira centrada também, tá? Então, a gente vai montar ela centrada na origem, tá? E a gente precisa de dois focos, né? Então, vamos pegar dois focos aqui na origem, que eu vou chamar de F1 e de F2, tá? Então, eu tenho aqui um F1, que vai ser um foco, e F2, que vai ser outro foco, tá? E aí é o seguinte, né? Vou dizer que um ponto ele pertence à hipérbole, tá? Se acontecer o quê? Se a distância desse ponto com relação a F1, faltou falar uma coisa também, gente, ó. Guarda essa informação, tá? E aqui é o seguinte, a distância dos focos, elas vão ter uma certa simetria, né? O que isso quer dizer? Que a distância da origem até o F1 vai ser a mesma distância da origem até F2. Então, a gente tem que, essa distância aqui a gente chama de C, então essa distância aqui vai ser C também, tá? Ou seja, essa distância total aqui vai ser 2C, tá? Na elipse, né, a gente pedia que a gente tinha um número, né, que a gente chamava de 2A, e a gente dizia que 2A era maior que 2C, né, para a gente ter uma folga para fazer o desenho da elipse, né. Aqui a gente vai fazer o contrário. Aqui a gente vai pedir que 2A é menor que 2C, tá? E, consequentemente, né, A vai ser menor que C, certo? Bom, feitas essas considerações, agora sim a gente pode falar, né, o que a gente espera de um ponto que pertence à hipérbole, tá? Então, a gente vai dizer que o ponto pertence à hipérbole se acontecer o seguinte: se a distância, né, desse ponto até o primeiro foco menos, já muda aí, né? Que lá a gente pedia mais, né? A distância do ponto até o segundo foco. Aí agora é o seguinte, né? Pode ser que a distância do ponto até o segundo foco seja maior que a distância do ponto até o primeiro foco, né?
Então, se caso isso acontecer, esse valor aqui vai ser negativo. Então, para corrigir isso, a gente coloca um módulo, tá? E eu quero que essa distância seja igual a 2a. Como tanto a e c são números positivos, né, aí é necessário fazer esse ajuste. Então, feito isso, a gente tem a figura que vai ser gerada a partir desses pontos P, vai ser o que a gente vai chamar de hipérbole, que vai ter essa cara aqui, ó. Vai ser uma curva que vai vir aqui, cruzar no eixo, e vai vir desse outro lado aqui, cruzar no eixo também, tá? E aí a gente vai ter uma coisa interessante, que é o seguinte, esses pontos aqui que cruzam, a gente vai chamar de A1, tá? E A2, que vão ser os nossos vértices, né? Então você tem os focos F1, F2 e os vértices A1 e A2, tá? E o que mais que a gente tem de legal sobre isso? Que é o seguinte, esse ponto aqui A1, ele é um ponto que pertence à sua hipérbole, certo? Então quer dizer o quê? Que, ou o ponto A2, vamos pegar o A2 que eu acho que vai ser mais fácil da gente enxergar. Então significa o seguinte, ó, que se eu pegar a distância de F1 até A2 e tirar menos a distância de A2 até F2, vai dar 2A. Só que aí você percebe o seguinte, que essa distância aqui, A2 até F2, é a mesma distância de F1 até A1. Então, se eu pegar esse segmento todo aqui e tirar esse comprimento, o que vai sobrar é esse pedacinho aqui, né, que vai vir do A1 até o A2. Tá? Ou seja, esse pedacinho aqui do A1 até o A2 vai ser 2A. Tá? Então, com isso, a gente já mata. A gente já tem uma outra relação interessante, né? Que a gente tem que esse comprimento todo aqui vai ser 2A, e pela simetria, a gente tem que esse lado aqui vai valer A e esse lado aqui vai valer A também. E com isso, a gente vê que realmente vai fazer sentido com o que a gente exigiu no início, né? Que esses 2A aqui, que vai ser esse comprimento todo, vai ser de fato, né, menor do que 2C. Tá? Muito bem. Aí, o que mais nós temos? Aí temos várias considerações que a gente pode estar fazendo, né? Partindo disso, eu vou inclusive copiar essa figura aqui para ganhar um pouquinho de tempo e copiar ela novamente aqui embaixo. E aí eu vou apagar o que a gente não vai precisar. Por exemplo, não vamos precisar disso, nem disso, nem disso, nem disso. Isso aqui vai. Vamos deixar só esse aqui. Esse aqui não precisa. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Beleza. Bom, vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer a seguinte análise. Vamos pegar uma circunferência onde o centro dela é aqui na origem e o raio é C, ou seja, essa distância da origem até o foco 1 ou até o foco 2. Se eu traçar uma circunferência, a gente vai ter a seguinte coisa, ó. Vamos ter isso aqui, tá? Beleza, aí o que, que a gente tem de interessante aqui? Temos o seguinte, vamos traçar um ponto aqui que está no A2, que é paralelo ao eixo X, desculpa, ao eixo Y, e vamos cortar aqui em cima, tá? Beleza, fizemos esse corte aqui. Aí eu vou pegar esse ponto aqui de cima. Aí repara o seguinte, se eu pegar esse segmento aqui, que sai aqui da origem e chega nesse ponto, ele vai valer C, né? Porque o C é o raio da circunferência, tá? E, além disso, a gente tem que essa medida aqui vai valer A, tá? Então, a gente tem que essa medida vale A, essa medida aqui vale C. Fechamos aqui o nosso triângulo retângulo, tá? E vou falar que essa medida aqui do lado vai valer B, tá? E aí a gente tem a seguinte relação, que C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado, tá? E aí, com o valor de B em mãos, a gente consegue escrever esse B aqui, né? E
pegar o valor aqui embaixo também, né? Pega esse valor, escreve aqui, pega esse valor e escreve aqui embaixo, né? Aí eu posso criar dois novos pontos, que posso chamar esse aqui de B1 e esse aqui de cima de B2. E aí, maravilha, né? Então teremos o seguinte, né? O segmento A1 a 2 é o que a gente vai chamar de eixo real ou semi-eixo real, tá? Você pode considerar o eixo talvez como sendo o eixo todo, tá? Mas enfim, vamos colocar semi-eixo real. Então, semi-eixo real. Beleza. E a medida dele vai ser o quê, né? 2A. E a gente tem o outro segmento aqui de B1 até B2, que vai ser conhecido como semi-eixo imaginário. E vai ter medida 2B. Muito bem. E esses valores de B vão ser úteis para a gente já já. Pelo seguinte, porque usando agora os valores de A e B, e abrindo as contas, né, tudo, né, a gente vai ter que, para esse tipo de equação de para esse tipo de hipérbole, né, onde elas cruzam o eixo x aqui, a equação dela vai ter essa cara aqui, ó, x quadrado dividido por a quadrado menos y quadrado dividido por b quadrado, que é igual a 1. Beleza? E da mesma forma, né, a gente pode repetir a mesma construção. E como é que a gente mostra isso aqui? Aí você vai lá nas notas, dá uma olhadinha, né? E basta simplesmente, né, você escrever o que, que é o ponto de foco aqui, né, que vai ser o ponto de coordenadas menos C0, aqui vai ser o ponto de coordenadas C e 1, um ponto da hipérbole vai ter coordenadas x e y, e faz aquele truque de sempre, tá? Escreve isso aqui, calcula as normas direitinho e você vai chegar nesse tipo de equação. E repetindo a mesma coisa, né? Agora, para hipérboles que estão no eixo y, né? Aí você vai ter o seguinte, né? Que os focos agora eles vão ser aqui, né? Então deixa eu só. Os focos agora vão ser aqui. Então aqui você vai ter o foco 1, aqui você vai ter o foco 2, tá? Aí aqui você vai ter o seu A1, aqui você vai ter o seu A2. Aí a sua hipérbole ela vai fazer assim e assim. O seu B1 está aqui e o seu B2 está aqui, tá? E para esse tipo de equação, a gente tem a seguinte expressão, né, que vai ser y ao quadrado dividido por a quadrado menos x quadrado dividido por b quadrado, que é igual a 1. Tá? Então, aqui é o seguinte, né? O que vai determinar para você se a hipérbole ela cruza o eixo x ou o eixo y vai ser aonde está o menos aqui, né? Se o negativo estiver no y, a sua hipérbole vai ter essa cara. Se o x aqui tiver o sinal de negativo, aí vai ter essa cara aqui, tá? Aí tem outras considerações também, né, que a gente pode estar fazendo, que é o seguinte, né, que sobre a excentricidade, né, que a excentricidade aqui também não vai mudar, que você tem que vai ser C sobre A, o que vai ser um pouquinho diferente, né, do que a gente obtém quando a gente está lidando com elipses, né? Que quando a gente está lidando com elipse, a gente viu que a excentricidade lá
ela estava entre 0 e 1, né? Simplesmente pelo fato de que o A ele possui um valor maior do que o C. Agora, no caso da hipérbole, como o A é maior do que C, desculpe, menor, na verdade, né? Lá você tinha que isso aqui por causa que o A era maior do que C. Aqui você vai ter que o A ele vai ser menor do que C. Então, nesse caso, você vai ter que a excentricidade da hipérbole ela vai ser maior do que 1. E, e além disso, a excentricidade ela vai te dar mais uma informação, que é a seguinte. Deixa eu só copiar aqui. Que é isso aqui, ó. A excentricidade, ela vai dizer para você se a sua hiperboleia vai ser mais ou menos aberta, né? Porque repare o seguinte, essas retas aqui são retas auxiliares, que daqui a pouco eu vou comentar sobre elas, mas não se preocupe por enquanto. Só repare assim, ó, conforme você vai diminuindo o valor de A, que é essa medida aqui, e suponha que o foco esteja fixo, né? Ou seja, o C não muda, e você esteja diminuindo o valor de A. Então, se o C está fixo e você diminui o valor de A, significa que a excentricidade ela vai assumir valores cada vez maiores, né? E isso vai se refletir na hipérbole, né? Porque conforme você vai chegando mais próximo aqui, a sua hipérbole ela vai ficando cada vez mais aberta, tá? Então, a excentricidade também dá esse tipo de comportamento, né? E uma outra coisa interessante também que é a seguinte, né? Que é o que acontece quando você tem que os valores de A e B são iguais. Que você vai ter a seguinte situação. Quando os valores de A e B são iguais, você vai ter o que a gente chama de hipérbole equilátera. Equilátera. E aí, o que significa esse quadradinho aqui, né? Esse quadrado aqui que vocês estão vendo, no caso aqui é um quadrado, aqui em cima é um retângulo, né? Esse retângulo, ele é um objeto auxiliar para a gente desenhar as nossas hipérboles, né? Porque o que acontece? Se você reparar bem aqui, nesse exemplo aqui de cima, né? Você tem que essa medida aqui, ela é a medida de A, né? Então, a gente está meio que usando o azul para isso, né? Então, deixa eu só pegar aqui o azul. Então, aqui você tem que vale A, né? Aqui você tem que vale B. E aqui você tem que vale C, né? E aí, com valores de A, B e C, você consegue determinar a equação dessas retas, né? Porque o que acontece? Como a reta ela cruza na origem, então ela vai ter essa equação aqui, ó, y igual a m, né, que é o coeficiente angular, vezes x. E esse m é nada mais nada menos que tangente desse ângulo aqui, tá? E a tangente desse ângulo é o quê? B sobre A. Então, para você obter a equação dessa reta, basta você escrever y igual a AB sobre A vezes x. Mas aí você tem o seguinte, né, que essa é a equação de uma reta, né, que é essa reta R, né? Agora, para a reta S, se você fizer a mesma análise, só que levando em conta esse triângulo e o fato de do lado de cá você ser menos A, então você vai ter que a outra reta vai ser y igual a menos B sobre A, x. Então, no final das contas, você pode colocar y igual a mais ou menos B sobre A, x, tá? Para esse caso aqui, né? Agora, quando você tiver que a sua hipérbole ela tá assim, né, de pé, aí já muda um pouquinho, né? Porque aí você vai ter isso aqui, ó. Vamos
fazer um desenho aqui bem rapidinho. Aí beleza, né? Aí funciona assim, ó. Quando você está de pé, aí você tem o quê, né? Você tem aqui A1, né? A2, tá? E B1, B2. E aí você faz o seu quadrado, né? Aí você faz o seu retângulo, né? Modo de falar quadrado, né? Mas em geral vai ser um retângulo, tá? E aí você traça as suas retas aqui, que vão ser as retas assíntotas, né? Que a gente chama, né? E para que servem essas retas, né? Elas servem para auxiliar no desenho da sua hipérbole, né? Porque, por exemplo, né, a sua hipérbole, o que que ela vai fazer? Ela vai partir daqui, né, do seu vértice, né, e ela vai chegar cada vez mais próxima dessas suas retas assintóticas, né, ou assíntotas, né? E aqui embaixo a mesma coisa, tá? E aí só que aqui muda um pouquinho, né? Porque aqui a gente tem que o valor de A, ele está aqui, né? E o valor de B agora vai estar aqui. Então, para essas retas, né, elas vão ter a cara de y igual a A dividido por bx. E fazendo a mesma análise do outro lado, né, a gente tem que a outra vai ser menos, né? Então, você vai ter essas duas retinhas aí, tá? Bom, vamos fazer um exemplo, né? Bem rapidinho aqui, que vai ser o seguinte, ó, vamos pegar essa equação aqui, ó. 9x quadrado menos 7x, 7y, né? Quadrado menos 63, que é igual a zero, né? Bom, dividindo tudo por 63, né? Você vai ter o seguinte. Então, dividindo por 63, por 63, por 63, aqui vai dar 1. E no final das contas, aí você passando um para o outro lado, você vai ter que isso aqui no final vai ser x quadrado dividido por 7 menos y quadrado dividido por 9, que é igual a 1, né? Então, esse valor aqui é o seu a quadrado, tá? E esse aqui é o seu b quadrado, tá? E como o sinal de menos está acompanhando o y, então a sua hipérbole, ela vai ter essa cara aqui, tá? E como é que a gente desenha ela? A gente desenha ela da seguinte maneira. Você tenta fazer os eixos coordenados aqui da melhor maneira possível, tá? E primeiro descreve quais são os valores de A e de B, né? Então, A temos que é raiz de 7 e B temos que é 3, tá? Bom, dá para a gente achar o C também, né? Lembrando que C aqui, C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado, né? Então, C quadrado vai ser igual a 7 mais 3. Então, C vai ser a raiz de 10, né? Seria mais ou menos a raiz de 10, mas a gente não precisa se preocupar com o valor negativo, tá? Então, aqui você vai ter o seguinte, que o seu foco 1 vai ser aqui no ponto... Deixa eu ver se está correto aqui, né? O seu foco... deixa eu ver. Não, tá errado aqui, ó. Não tá certo, não. Volta tudo aqui, gente. Ó. Aqui é 3 ao quadrado, né? Então, é porque eu me confundi aqui com 7, né? Mas aqui vai ser 9, né? Aí 9 com 17. 9 com 7 dá 16, né? Da raiz de 16, que é 4, tá? Então, o seu foco, ele vai ser aqui menos 4, 0, né? E aqui 4, 0, tá?
Beleza. Aí o que que a gente tem, né? A gente tem o seguinte. Deixa eu fazer isso aqui. Já que a gente tá. Aí os nossos vértices vão ser esses aqui, ó. Então, o primeiro vértice é a raiz de 7, né? Que é 2 e alguma coisa, né? Então, vai ser mais ou menos aqui. Então, a um que vai ser raiz de 7 menos raiz de 7 0. E a 2 vai ser a raiz de 7 0, tá? E nosso B1, B2, né? Nosso B1 vai estar aqui embaixo, né? Vai ser o quê? Vai ser 3 menos. Vai ser o quê? Vai ser 0 menos 3 e B2 0 e 3. Beleza. Aí agora para fazer a elipse, né, a hipérbole, né, a gente vai pegar retas, segmentos paralelos aqui ao eixo y, né, aqui paralelos ao eixo x, traçar esse quadrado, né, e traçar as retas, né, que saem da origem e vai para os cantos aqui, né. Muito bem, e agora o que que vai acontecer, né? A sua hipérbole, ela vai partir aqui do vértice, né? E vai em direção à sua assíntota, tá? E qual que é a equação das retas assintóticas, né? Ah, vamos fazer de tudo aqui, né? Excentricidade é C sobre A, né? E vale quanto? C é 4, né? E raiz de 7 é A. Então, beleza. Temos aqui os focos, os vértices, as retas aqui. Vai ser o seguinte, né? Vai ser y igual a mais ou menos. Esse valor aqui vai ser o quê, né? Vai ser esse valor aqui que é B, né? Que é 3 e sobre A, né? Que é a raiz de 7 vezes x. Tá? Então, essas são as retas assintóticas aqui. Beleza. Além disso, né, assim como a gente viu lá no início do resumão, né, que a gente pode transladar, né, tirar a elipse da origem, a gente pode fazer a mesma coisa com a hipérbole, né? Que basta você. Porque você tem um centro da sua hipérbole também, né? No caso, o centro aqui é o 0, 0, né? E se você transladar ela, você vai ter situações que vão ser representadas, por exemplo, dessa forma, né? Aqui você tem K, né? Aí estar, você pode estar pegando hipérboles que tenham essa forma aqui, né? Ou que tenham, talvez essa forma aqui, né? Tipo, sei lá, vai que o seu K tá para baixo aqui, né? E aí você pode, sei lá, ter hipérboles talvez dessa forma, né? E com a simetria em relação ao centro, né? Então, a simetria vai ser com relação a esse centro, né? A essa reta aqui, né? E aqui vai ser com relação a essa reta aqui, né? Então, aqui vai ser o seu eixo real, né? E aqui o seu imaginário. Aqui vai ser seu eixo real, né? E aqui o seu imaginário, tá? Então, vamos fazer um exemplo, né? Para a gente encerrar esse assunto. Vamos pegar, por exemplo, essa hipérbole aqui, ó, de equação
para a lousa de baixo, né? Que eu acho que vai ser mais proveitoso, ó, de equação y quadrado dividido por, desculpe, y. Ah, e aí como é que fica, né? Aqui, né? Faltou eu falar, né? Antes de dar um exemplo, né? Aqui vai ser o seguinte, ó, desse caso aqui, a sua equação de hipérbole vai ser assim, ó, vai ser x menos h ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y menos k ao quadrado dividido por b quadrado, que é igual a 1. E nessa situação você vai ter o quê? X menos h ao quadrado dividido por... Aqui, quem que... Na verdade, aqui começa com y, né? Então, é y menos k ao quadrado dividido por a ao quadrado menos x menos h ao quadrado dividido por b ao quadrado, que é igual. Tá? Então, vamos ver o seguinte exemplo agora, né? Que vai ser esse aqui. Y menos 1 elevado ao quadrado dividido por 9 menos x menos 3 elevado ao quadrado dividido por 4, que é igual a 1. Então, a primeira coisa que você percebe aqui é o seguinte, quem é o centro, né? O centro aqui vai ser dado pelas coordenadas 1 e 3, tá? E aí você tem o quê, né? Você tem que, como o valor de negativo acompanha o x, né? Então a sua hipérbole vai ter essa cara aqui, tá? Mas não necessariamente, não aqui no eixo, né? Vai ser deslocado. E outras coisas que a gente tem é o seguinte, né? Que esse aqui é o valor de a, né? Então aqui você tem a quadrado e aqui você tem b quadrado, né? Então o a para a gente é 3, o b para a gente é 2 e o c quadrado é igual a quadrado mais b quadrado, né? Então você tem que c quadrado é igual a 9 mais 4, que é 10, né? Então c vai ser raiz de 10. Muito bem. Raiz de 13, é isso que eu quis dizer. Raiz de 13. Tá, aí beleza, né? Vamos partir para o desenho aqui. Então, você tem que a sua origem aqui vai ser o ponto de coordenadas 1, né? No x e 3 no... É isso mesmo? Não, é o contrário, né? Aqui é o que acompanha o x é 3 e o que acompanha o y é 1, né? Então aqui é 3, o que acompanha o x é 3, né? E o que acompanha o y é 1. Então, beleza, agora está correto. Então, 1, 2, 3, tá? E sobe aqui no y1. Então, o seu centro está aqui. Então, aqui é o seu centro. Tá? Aí, o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, aí vamos traçar essas retas aqui. E aí agora é o seguinte, né? A gente tem que os focos, né, e os vértices vão estar sobre esse eixo aqui, né? De equação y igual a 3, né? Essa reta aqui. E aí a gente tem o seguinte, né? Então, vamos lá, ó. O nosso foco... Vamos começar com os nossos vértices, né? Que vai ser 3 para baixo e 3 para cima, né? Então, aqui vai ser 1, 2, 3. Então, vai ser aqui, o nosso vértice aqui vai ser no ponto 3 no x, menos 2 no y. E aqui em cima, a gente vai ter outro vértice, que vai ser 3 para cima, né? Então, vai ser 1, aqui ó, 2, 3. Então, vai dar 4, né? Então, vai ser A2, que é 3 e 4. Maravilha. E o B? B vai estar aqui nesse eixo aqui, ó, no eixo de equação
Perdão, aqui é de x igual a 3, né? Aqui é y igual a 1, né? Então, aqui, só para deixar anotado, né? Então, aqui, isso aqui é de x igual a 3, né? E aqui é y igual a 1. Muito bem. Então, o B vai ser o seguinte. Vai ser quanto para cá, né? Vai ser 2 para cá e 2 para lá, né? Igual nas danças. Então, e aqui vai ser 3, 4, 5, né? Aí você tem o seu B aqui. Não vou nem me preocupar em colocar coordenada, né? Porque vai servir só para a gente poder desenhar o nosso retângulo, né? Então, você tem aqui seu retângulo, aqui, 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 né? E as suas assíntotas, né? Que vão passar aqui, aqui, aqui e aqui, né? Beleza, e o foco, né? Só para completar o desenho aqui, né? Então a gente tem que o foco vai estar um pouco mais para baixo, né? O primeiro foco aqui vai ser de coordenadas x igual a 3 e é raiz de 13, né? Então vai ser 1, no caso aqui, como a gente sobe 1, né? Então a gente vai deslocar a raiz de 13 para baixo, né? Então vai ser 1 menos raiz de 13. E vai deslocar a raiz de 3 aqui para cima, né? Então, o foco 2 aqui vai ser 3 no x e 1 mais raiz de 13 aqui para cima. E a nossa hipérbole, né? Vai ter essa cara aqui. Certo? E as nossas, para finalizar, né? As equações das retas assíntotas, né? Vão ser a seguinte, ó. Então, você tem que aqui vai ser um pouquinho diferente porque o centro agora mudou, né? Então agora convém você usar essa expressão aqui, ó, tá? E aí, no caso, o x0, y0, né, vai ser o seu HK, né? Então você pode trocar esse cara aqui pelo seu H, né? E esse cara aqui pelo seu K. Mas aí a tangente continua a mesma coisa, né? Porque aqui a gente vai querer calcular a tangente com relação a esse ângulo aqui, né? E aí o que que a gente tem, né? A gente tem que essa medida aqui, ela vai valer quanto, né? Ela vai valer essa medida aqui, que é a medida do A, vai valer 4, né? 4 não, é 3, né? Isso, 3. E essa medida aqui vai valer 2, né? Então, a tangente vai ser o quê? 3 meios. Então, esse M aqui, ele vai ser 3 meios, né? Então, no final das contas, você vai ter o quê? Que o seu H, ele é 3, o seu K é 1. Então, substituindo, né, você vai ter y menos 3, que é igual a 3 meios, x menos 1, né? E aí essa aqui é a equação da sua reta assintótica, né? Mas aí se você quiser, você pode dar uma ajeitada, né? Então vai ficar y igual a 3 meios x menos 3 meios mais 3, né? E aí vai ficar 3 meios x. Aí você junta os dois aqui, né? Esse aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2, né? Então vai ficar 3 sobre 2 mais positivo, né? Certo? Então essa aqui é a nossa reta é, R, né? Aí se você for fazer a outra reta, aí vai ficar isso aqui com menos aqui, tá? Vai ser a mesma coisa, só que vai ter que agora mudar, né? Porque vai dar uma outra equação, né? Diferente dessa, né? Com um negativo aqui, tá? Aí você repete a mesma coisa, né? Só que pegando, né? E colocando o menos ali, tá?
e a outra você vai colocar o menos aqui, tá? Aí vai dar, com certeza vai dar algo bem diferente isso aqui. Se você botar só menos aqui, vai ficar errado, tá? Então, porque se distribui, né? Vai ficar menos aqui e tal, vai juntar, vai dar outra coisa. Eu chutaria que daria algo assim, tipo y, aí depois tem que fazer as contas, né, para checar, né? Aí fica 3 aqui, mas aí tem que verificar. Bom, gente, então é isso, né? Aí com isso a gente encerra o assunto de cônicas, né? E nas próximas aulas, né, a gente fala um pouquinho de quádricas. E assim encerraremos o curso de geometria analítica. Então, por enquanto é isso. Se cuidem, ainda mais agora, a gente está voltando uma variante aí. E até a próxima.